Continua com as suas mãos estendidas para cá, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ô Lúcia, vem aqui orar pela vida da Simone. Senhor Jesus, te agradecemos, Deus, por mais esse dia, por mais esse domingo, onde celebraremos a tua volta, Senhor. Deus amado, entregamos agora a vida da pastora Simone nas tuas mãos. Usa ela da forma que o Senhor quiser, Senhor. Eu não sei se ela vai utilizar a pregação preparada ou se o Senhor vai mandar maná novo. O Senhor é o Rei, é quem domina, é quem governa sobre a vida dela e sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso te entrego, Deus, a vida dela agora. Usa seu coração, sua mente, sua sabedoria, o seu intelecto, Senhor, da forma que o Senhor quiser, Deus. Em nome de Jesus. E nós, como igreja, nos entregamos, Pai, de corações abertos para receber tudo que o Senhor tem para nós no dia de hoje, Pai. Guarda, Senhor, a vida dela. Guarda tudo que é dela, Senhor. Em nome de Jesus. Que ela seja vaso cheio, que transborde nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Tira, Senhor amado, toda a tristeza do seu coração. Tire tudo aquilo, Deus, que preocupa ela nesse momento. E que os canais dos céus estejam abertos nessa hora, Senhor. Janelas abertas, Pai. Derrama mesmo, Senhor, sobre a vida dela. Tudo o que o Senhor tem de bom para a tua igreja nessa manhã. Amém. Vou pregar até umas 2 da tarde, tá bom? A paz do Senhor, irmãos. O que vocês esperam de mim? Nada, né? Glória a Deus por isso. Porque, na verdade, eu creio no mover do Espírito Santo, eu creio no amor do Senhor, eu creio que o Senhor está no controle e conhece cada coração. E eu creio que, ainda bem, que Deus não depende de nós. Deus, Ele somente nos quer disponíveis, né? Para que Ele possa fluir através das nossas vidas. E isso não é só comigo, isso é com você também. Que você possa mesmo ser canal de Deus, ser instrumento de Deus no nome de Jesus. Amém? Vocês podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a questão da autoridade no reino do Senhor. Porque assim, o Senhor, Ele tem um propósito. E o Senhor, Ele usa instrumentos para esse propósito. E qual é o propósito do Senhor? O propósito do Senhor, irmãos, sempre foi e não vai deixar de ser, é reinar. O Senhor, Ele é Rei. O Senhor, Ele é Senhor. O Senhor, Ele é soberano. O Senhor, Ele não se surpreende, Ele não se choca com as más notícias. Porque às vezes a gente se choca com as situações e com as circunstâncias, mas Deus, Ele não, vocês entendem o que eu estou dizendo? O Senhor, Ele não se abala com as más notícias. Porque o Senhor, Ele tem propósitos. O propósito do Senhor, Ele é reinar, é estabelecer o seu reino. E mediante isso, vamos abrir lá em Mateus capítulo 6, para vocês verem o que o Senhor fala lá. É a oração, o que eu vou ler é a oração do Pai Nosso, da qual muitos acabam rezando, ou alguns oram, mas alguns não entendem. Eu vou ler toda a oração, que é o modelo que o Senhor nos deu, mas eu quero meditar sobre as questões que vocês possam estar atentos. Por que essa oração é uma oração modelo? Porque ela tem como base, eu não vou falar sobre a oração do Pai Nosso. Eu vou falar sobre o reino, eu vou falar sobre o reinar. Eu vou falar sobre o Senhor exercer reino, autoridade.
E é muito, muito interessante quando a gente começa a focar em um determinado conceito dentro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é rica em detalhes, ela expressa Deus, ela expressa o caráter de Deus. E nós só vamos conhecer o modo de Deus agir, o modo de Deus trabalhar em vidas, o modo de Deus na terra atuar, somente se nós nos aproximarmos dele. Porque não, é impossível, e eu já disse isso, eu acho que algumas vezes aqui, vou repetir. É impossível você falar que ama alguém sem ter intimidade. Você não pode dizer que ama alguém sem se relacionar com esse alguém. E às vezes a gente declara, eu amo Deus, e às vezes a gente não se relaciona com Deus. E quando a gente tem a intimidade com alguém, eu não sei se acontece isso, mas é natural isso na vida. Quando você tem amigos íntimos, esses amigos, eles confidenciam segredos. Não é assim que acontece? Quando você tem amigos íntimos, eles mostram os mistérios que está dentro do seu coração. Ele mostra realmente quem ele é, o que ele pensa, e assim não é diferente com Deus. Quando a gente se junta com Ele, quando a gente busca a conhecê-lo, pegando esse pacote de religiosidade e deixando de lado, mas quando abre o coração e fala, Deus, olha quem eu sou e eu quero olhar quem Tu és. Porque Deus, se a gente for parar para entender a história da humanidade, e desde quando Ele formou o homem e formou a mulher, é tão lindo. Deus, Ele constituiu o homem e a mulher para um propósito de família. Deus governava no céu e o homem iria governar na terra. Esse era um propósito da criação. E Ele governaria junto com o homem na terra e Deus no céu. Só que o que acontece? Esse homem, ele vem mudando todo o propósito da criação. Até por uma questão de desobediência. Porque o homem quis experimentar, ele quis realmente atuar fora da direção daquilo que era bom para ele. Deus, ele já conhecia o bem e o mal. Deus, ele não formou o mal. Deus, ele conhecia o bem e o mal. Porque, na verdade, tudo era bom. O mal, ele brota lá do coração de Satanás. Só que por conhecer o mal e saber que esse mal não é bom para o homem, o que Deus fala para o homem? A terra você pode governar, mas cuidado, não toca nesse mal. Não queira saber todas as coisas. Confie que eu estou no controle e que eu tenho o melhor para você. E o que acontece? Deus, ele não quer que esse homem tenha contato com esse mal. Sabe por quê, irmãos? Porque o mal faz mal. Não é simples, mas não é complexo. O mal faz mal. Por que ele fala para você não tocar? Porque faz mal. Porque você vai sofrer. Porque você vai ter consequências do contato com esse mal. Então não é aquela questão de não toque, não beba, não faça, não fume, não se prostitua por um mero capricho de Deus. Não é isso. É porque Deus, ele quer que o homem, ele possa viver no propósito de um pai bom e que tem coisas boas para esse homem, desfrutar das coisas boas que ele preparou, para que ele possa viver a vida, que é uma vida de Deus e não é uma vida que não é boa. As pessoas acham que estar na direção de Deus é uma vida ruim. Só que o estar na direção de Deus é uma vida agradável, que traz saúde. É uma vida que traz paz no espírito. É uma vida que realmente traz alegria. É uma vida que traz direção. E é uma vida que não nos faz ser bobos dessa vida. É uma vida que nos ajuda a ter o controle, no sentido de ser lúcido, de saber fazer escolhas. Eu quero isso eu não quero porque não me faz bem. Porque eu tenho uma direção de um pai que me diz que não faz bem. Agora, por um capricho, não faz bem. Mas então eu vou pegar isso. É como se fosse um desafio. Ele falou que não faz, mas será que não faz mesmo? Deixa eu experimentar para ver se não faz mesmo. Isso impede Deus de reinar na nossa vida. Isso impede Deus de reinar. Você sabe o que atrapalha o reino? O princípio que atrapalha o reino é a desobediência.
Um reino, ele só se estabelece com súditos. Um reino, ele só se estabelece com pessoas realmente que querem obedecer e se submeter a esse reinado para provar desse reinado. E aí é aquela coisa, a submissão é tão interessante que o reino, ele vai se... É coisa linda isso que eu vou dizer. Deus, ele vai estabelecer o reino, o homem querendo ou não querendo. Ele estabelece o reino. O homem, ele tem escolhas, mas Deus, ele estabelece o reino. É tão interessante que aquilo que Deus tem, que é a eternidade, vai se cumprir. Com a gente ou sem a gente. Vai se cumprir. Ele quer nos levar para nos deleitar. Mas é tão lindo esse respeito de Deus, que Ele nos deixa escolher. E às vezes a gente manipula uma situação como que a gente... Porque dentro de nós há uma natureza que a gente tem que ser trabalhado. A Bíblia diz lá em 2, acho que é 2 Coríntios 5,17, não é assim, ó. Eis que você está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando a gente fala eis que tudo se fez novo, acontece assim, eu aceito o Senhor Jesus e amanhã parece que continua tudo velho, nada se fez novo. Não é assim? Irmãos, a gente entende muito as coisas aqui no mundo físico. Nós temos que entender em questão de eternidade, em questões espirituais. Nós não entendemos em questões espirituais as verdades de Deus às vezes. A gente precisa entender no Espírito, porque o Espírito entende as coisas do Espírito. A mente é loucura para este mundo, é loucura as coisas de eternidade para aquele que não é espiritual, porque ele não entende as coisas do Espírito. Com Deus, 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 pode dar o quanto ele quiser que dê. E o ser humano quer estar no controle. E coisa doida é quando Deus fala assim, sai do controle, confia. O homem não confia. Sai do controle, larga a mão e vai. É como se eu tivesse que fechar os olhos e andar no escuro, na dependência. E o reino, ele se baseia na dependência. Por isso que a única coisa que agrada a Deus é fé. Sem fé, Hebreus 11 diz isso, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que busca, crê que Ele é galardoador, que Ele presenteia aquele que busca. É necessário que aquele que busca a Deus creia que Ele é bom. Então vamos nos despojar, é tirar roupa de religiosidade. Em Mateus 23, estava dizendo lá, o Senhor, Ele fala dos hipócritas, dos fariseus. Eles sobem no pedestal, são expertos nas leis de Deus, conhecem a Bíblia do começo, meio e fim, conhece todos os argumentos espirituais, mas não vive os argumentos espirituais. Não exerce o amor, não se coloca à disposição de mudança. Então, o que acontece? Deus, Ele é bom, e a Bíblia diz lá em Mateus 23, cuidado, você entra numa visão religiosa, vai caçando um monte para virar religioso também, todo mundo com fardo pesado, todo mundo cansado, esgotado, mas realmente não vive Deus. Aí Deus fala, é hipócrita. O religioso, ele incentiva criar pessoas hipócritas. O religioso, ele incentiva, ele favorece a hipocrisia. O que é hipocrisia? O que é? Eu me visto de uma aparência, mas o meu coração, de verdade mesmo, ele não é totalmente puro, ele é mentiroso. É uma aparência de piedade, é uma aparência de bondade. Aí nós viemos aqui, a casa do Senhor, hoje é ceia, mas o meu coração está... Ou o meu coração para com o outro, não é? Então, isso não é reino. Isso não é Deus nas nossas vidas. O ser Deus nas nossas vidas é trabalhar mesmo no nosso coração.
Porque é difícil você amar aquele que ainda não conhece Deus. É difícil você amar aquele que ainda anda pelos prazeres da carne. Você se choca porque você quer e às vezes você também quer. A gente pensa muito, irmãos. A gente manipula muito. A gente argumenta muito. A gente é muito crítico. Por isso que às vezes eu entendo quando o Senhor Jesus fala assim que a gente tem que voltar a ser como criança, né? Eu vejo a criança, ela não guarda. O Ju mesmo tem o Pedrinho. Você às vezes repreende, ele não guarda no coração, não é? Aí vai crescendo, vai criando a malícia, vai criando os argumentos. Ele vai guardando, ele vai se movendo numa manipulação, numa coisa... Irmãos, que o Senhor nos esvazie mesmo. Eu quero voltar a ser criança. Nos pensamentos, nos julgamentos. Quantas vezes as pessoas nos julgam, me julgam, eu julgo outros. Nós precisamos, é isso que nós precisamos fazer em igreja. Em igreja nós precisamos fazer isso, né? É refletir, é se colocar no lugar do outro, na dor do outro. Entender o outro, como irmãos mesmo, né? Como irmãos mesmo. E o Senhor, Ele tem que reinar nas nossas vidas. Não é que Ele tem que reinar, Ele quer reinar. Mas o reinar é um reino de amor, é um reino de paz, é um reino de alegria. É um reino de verdade, é um reino sem hipocrisia. Nós pensamos muito no físico, mas nós temos uma eternidade. Por esse tempo eu estou aqui ministrando, lá no céu, cada um vai ter o seu... Não sei, nós vamos reinar com Cristo. A palavra do Senhor diz que nós vamos reinar com Ele. Vamos ler aqui. Mateus capítulo 6, verso de número 10, diz assim. Vocês orem assim, é na NVI. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É tão interessante que aqui nesse início, ele fala, né, que não é Deus nosso, é Pai nosso. Então, o Senhor, Ele já atribui a si mesmo a figura de um pai. E a gente conhece uma das facetas de Deus, é uma das facetas, que é o Senhor Jesus, que veio revelar o Pai. Uma das facetas. A Bíblia diz, lá nas cartas, que nós seremos coisas que ainda nós nem sabemos ainda. O Senhor ainda, Ele não mostrou para nós o que nós seremos. Mas são coisas boas, a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é aquilo que Deus tem preparado para todos nós. É muito além, irmãos. Às vezes a gente se coloca no sabe tudo, é muito além. O nosso Deus é um Deus de surpresas. Às vezes parece que a gente está no controle, mas quando você começa a olhar o universo, quando você começa a olhar a natureza se movendo, todo o equilíbrio das coisas, quando você começa a olhar o equilíbrio dentro do nosso organismo, que tem as funções que são automáticas, os nossos sistemas internos, circulação, respiração, o pâncreas, fígado, os rins, aquelas coisas, células, como que um osso se mexe. Se nós formos começar a estudar mesmo a anatomia humana, as coisas dessa vida, é muito complexo. A natureza, como que se forma, como que brotam as coisas. É muito complexo, nós não entendemos. Às vezes a gente fala coisas que nós não entendemos. Olha só, santificado seja o teu nome. Mostrando aqui já, olha, era Jesus orando, mostrando, orem assim. Só que ao mesmo tempo ele já está mostrando lá na frente que ele ia ter um nome que está acima de todo nome. Olha só, venha o teu reino. O reino está onde? Venha o teu reino, está no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como
é no céu. Então a vontade de Deus no céu, Deus já está reinando. Então o que Deus quer fazer? Ele quer reinar aqui. Vocês sabem quando Deus vai reinar aqui? No milênio. O Senhor, ele vai reinar, Jesus vai reinar como Senhor mesmo, por 1000 anos, junto com a sua igreja. Nós estamos preparando todas as coisas. Só que aquele que está em Cristo, Cristo já reina nele. Vocês entendem isso? O que é reinar? Cristo já é Senhor dele. Ele já se rendeu a esse rei que é um rei bom. É um rei de autoridade, não um rei de autoritarismo. É um rei que é governado em amor. É um rei justo. É um rei bom. É um rei que não muda, não tem sombra de variação. É um rei, é um governo íntegro, irmãos. E é tão interessante que, desde a queda, o governo de Satanás, ele opera em rebelião. E o governo de Deus não é em obediência. E é tão interessante que a rebelião, ela mostra o quê? Rejeição ao governo de Deus. Não é forte isso? Pensando por esse lado? O eu ouvir e não praticar, eu me rebelo. E a palavra do Senhor diz que a rebelião, ela é um pecado de feitiçaria. Eu me rebelo contra um governo que eu não quero na minha vida. E se eu aceitei Cristo, então há contradição. Então eu sou hipócrita. Então eu não me rendi a esse governo. Se eu entrei e Deus fala assim: olha os pobres, o fruto do Espírito, ame, tolere, domínio próprio. Então, o meu coração não está recebendo esse reino. O reino está lá. Eu acesso algumas coisinhas que, olhando, está favorável, mas eu não me submeto a esse reino. E aí eu não experimento, porque Deus, ele conhece o coração. Então, eu não confio. Nossa, muito forte que veio no meu coração agora. Eu não confio nesse reinado. Esse reinado, para mim, está falido. É um reinado que não dá certo aos meus olhos. Então, eu entro meio que no lugar de Deus. Eu usurpo o poder de Deus. Usurpar é isso. É você entrar, sentar no lugar no lugar que é do outro. Irmãos, sentar no lugar que é do outro significa o quê? O outro é rei, é senhor. Fala, meu filho, em amor, faça. Só que esse rei, ele não fala assim, você é obrigado a fazer. Ele fala, você tem também que me servir em amor. Você tem que me conhecer. Se você não quer me conhecer, não, enfim. Aí ele pega e fala, faz isso. Aí você pega, ai, mas é tão difícil. Você não quer receber o reinado, mas é tão difícil. Aí o que acontece? Aí ele pega, você pega e faz assim. Você meio que, as nossas atitudes é meio assim. Pensando bem, eu acho melhor isso. E você vai manipulando esse reinado. Você não recebe o reinado. Aí você entra em questões ou na família, ou no serviço, ou na igreja, em todas as áreas que nós estamos aqui na terra manifestando o reino. A igreja é para isso, né? Que nós estamos reinando com Cristo. Só que o que acontece é que você carrega o nome de Cristo, mas não reina como Cristo. Aí é ruim. Aí você pega, entra com ele e vai debater com um rei que é justo, soberano, bom, íntegro e sabe o que é melhor. É como se os seus pensamentos fossem semelhantes aos pensamentos dele e você fosse tão poderoso quanto ele é. E aí você argumenta com ele, às vezes de uma forma sorrateira, porque você não tem coragem de bater de frente com ele. Aí você faz do seu jeito. Aí você faz do seu jeito. O que acontece? Você usa o nome desse reino, mas não está obedecendo às regras desse reino. Então, na verdade, ele não está reinando. Quem está reinando, então, aqui é o governo de Satanás, que opera pela rebelião.
que opera, na verdade, não está deixando Deus reinar sobre a sua criação. Porque Deus, Ele quer reinar. Porque é assim, Deus deu a terra para o homem veio e bagunçou. Aí o que o Senhor faz? O homem, pela desobediência, perdeu o reinado e entregou para Satanás, porque a Bíblia diz que você é servo daquele que você se sujeita. O homem, ele ouviu o governo de Satanás. Ele ouviu o governo, come, que é bom. Ele ouviu o conselho. Ele foi súdito de Satanás na queda. Vocês entendem? Ele ouviu, tinha 2 reinos. Um falando para não comer, outro falando para comer. O que o homem faz? Ele obedece qual reino? O reino das trevas, o reino da desobediência, da rebelião. E a Bíblia diz que você é escravo, você é escravo daquele que você obedece. A partir daí, quem se tornou o rei e o senhor do homem? A terra passou a ser governada por quem? Por Satanás. Ele é o rei desse século, ele começa a governar. E o homem, o que acontece? Começou a ser alimentado pelas coisas desse reino. Começou a ser alimentado, este reino, ele opera pelo quê? De fora para dentro. Se alimenta, prazeres, vamos lá, tudo de bom. Porque esse reino é físico, é humano, é passageiro. Então vamos, eu te dou. Você quer? Eu te dou. Faz um pacto comigo, eu te dou. Te dou tudo o que você quiser. Uma coisa boa, relaxa, e faz isso, e vamos viver a vida, e vamos isso, e vamos aquilo. O outro reino que é eterno é tipo assim, espera, porque o melhor está por vir. Mas a gente na ansiedade, não é assim que acontece até com os filhos? Porque Deus, como pai, o que Deus faz? Você quer ir, meu filho? Ele faz assim, não vai, não vai? O Senhor fala assim, você quer ir? Vai. Depois você vai sofrer as consequências. O pai, às vezes, não permite o filho, porque Deus fala, vai, ele deixa o filho experimentar, ele quer experimentar. Ele não vai proibir. Ele fala, eu falei o que é bom para você, você quer ir? Vai. Mas Deus não vai se abalar, porque Ele sabe que Ele tem um propósito. Ele vai experimentar, Ele vai ver que a situação não é bem assim. E aí Ele volta. Agora, muitas vezes nós pais somos ansiosos. Essa geração, ela é imediatista, ela quer tudo para ontem. Ela não espera promoção, não espera a árvore crescer e dar fruto, ela quer antecipar os frutos, ela quer antecipar as coisas e o fruto vem sem sabor. Não é assim? Porque um fruto maduro na época certa, é bem diferente o sabor, só que ele demora mais. Porque ele tem todo trabalhar, um processo. Deus, ele é processual, irmãos. Porque aí que fala, eis que tudo se fez novo. Esse tudo se fez novo é na eternidade. Porque aceitamos Jesus, amanhã parece que continua do mesmo jeito, nada se fez novo. É lógico, o nosso espírito está regenerado, mas aí começa a lapidação na nossa alma. Começa Deus tratar no nosso coração, a limpar a casa. Quantos de nós, e eu vou dizer uma coisa, a vida espiritual não depende de idade, viu? Não depende de idade. Era para ser os mais velhos, mais experientes, mas às vezes tem pessoas velhas que são ignorantes, tem pessoas velhas que não aprendem, que não são mansas, e aí vai. Então o que acontece? Deus, ele quer um coração ensinável. E aí, Deus, ele vai trabalhando nisso. É processo. Deus, ele espera. Sabe por quê? Deus, ele não está embaixo desse tempo. Ele espera. Se você tiver que demorar 20 anos para você entender o propósito de Deus, fazer o quê? Deus sabe como tratar com cada detalhe da nossa vida. Deus sabe tratar com cada coração que está aqui. Deus sabe tratar com cada um do seu jeitinho. Ele sabe como tratar. Ele é Deus. Por isso que nós não podemos, muitas vezes, julgar as pessoas. E aí, continua. Seja feita, venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E isso é um motivo para nós orarmos todos os dias, porque eu falo,
Hoje, dá o pão de cada dia, de hoje. Amanhã, dá o pão de hoje. Amanhã eu tenho que lembrar de novo de pedir o pão. Dá o pão de hoje. Porque às vezes, como a gente é imediatista, Senhor, eu oro pelo pão do mês inteiro. Aí amanhã eu não preciso orar. Ou senão, Senhor, eu vou orar, eu vou na igreja hoje, porque a semana inteira eu não preciso buscar. Não é? Parece que a gente faz uma... Qual é aquele bicho que come, guarda e vai ruminando aos poucos? Camelo? Então, vamos beber tudo hoje. Vocês comem, ó. Engraçado, né? É vaca? Sei lá, vaca, camelo. Enfim, deve ter animal aí que é assim. Aí você pega, para não passar fome o mês inteiro, você come tudo isso aqui. Opa, Jesus, caiu uma, eu vou ter que pegar. Você pega isso aqui, come tudo. Come tudo hoje. Porque aí você vai conseguir ficar 10 dias sem comer. Você consegue comer tudo num dia só e ficar 10 dias sem comer? O que vai acontecer? Você vai soltar. Não é? Ou vai dar uma diarreia. Não vai guardar reserva. Não dá para guardar reserva, irmãos. É a cada dia. A busca de Deus é diária. Não dá. O povo lá no deserto, Deus mandava maná. Sabe o que eles faziam? Aí eles pegavam e queriam guardar. No dia que não era para guardar, eles queriam guardar para no dia seguinte não ter que sair. Estava cheio de bicho. Só num dia que era para guardar, que era no sábado, que acontecia o quê? Não estragava. Eles pegavam, no primeiro dia, imagina os olhos, viu aquele monte de comida, né? Imagina quando você vai no quilo, quando você vai na churrascaria. Você quer comer tudo, você fica até com raiva que não cabe mais. Você quer comer como se fosse morrer. O que dá para comer? Não dá. Dá para gastar todo o dinheiro, para quem quer ser rico? Vai dar para gastar todo o dinheiro em um final de semana? Aonde que aconteceu a queda? Na concupiscência dos olhos. Cobiça, desejo. Olha só, os desejos. A boca, desejos. Só que Deus, Ele fala o quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje você está aqui, orando, buscando, refletindo? Amanhã você tem que abrir a Bíblia e refletir de novo. Depois de amanhã você tem que refletir de novo. Depois, não sei o que lá, você tem que refletir de novo. E você tem que ir refletindo. Porque a sua vida é uma construção, né, Nini? A sua vida é uma construção. Nós somos construídos pelo Senhor. Sabe o que acontece? Davi não foi assim? Deus, o que Deus fez? Você quer um rei? Segundo o coração de vocês, manda Saul, bonito, aparência, enchia os olhos do povo, né? Aí o que o Senhor fez? Deus já tinha no coração. O rei, ele foi precipitado. Olha que interessante. Já que Deus está movendo, vamos mover, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha aqui, deixa eu ver se é isso aqui. Abra a palavra do Senhor. Olha a palavra do Senhor. Abre aí. Espera aí. Abre aí, né? Não falo, né? Pera. Em Samuel. Pera. Deixa eu só ver onde está aqui. Meu Deus, eu não sei onde está. Espera aí. 1 Samuel. Eu acho que é capítulo 15. Deixa eu ver. Espera aí. Primeira Samuel. Não sei onde que é, mas eu vou ler para vocês. Eu não sei onde que está esse versículo que eu guardei aqui. Procura para mim depois, amor. Eu vou ler porque eu já tenho ele aqui. Espera aí. Eu vou ler porque ele já tem ele aqui. Diz assim, ó. Samuel disse a Saul:
Eu sou aquele a quem o Senhor enviou. É 15, né? Eu sou aquele a quem o Senhor enviou. Olha, irmãos, olha aqui para mim. Vamos observar, nós vamos ler. Vamos observar como que é a cabecinha do rei Saul, tá bom? Vamos analisar a cabecinha dele para você ver se vocês não se veem em algumas situações. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel. Certo, né? Como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Os amalequitas pressionavam o povo de Israel. Aí Deus falou o quê? Você vai lá e vai fazer alguma coisa com os amalequitas. Olha lá, agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Vamos? Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada. Então parece que ele foi já está fazendo o que Deus mandou ele fazer. Então disse aos queneus: retirem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas para não morrerem, né? E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Bonitinho, está cumprindo as coisas do Senhor, né? Capturou vivo Agag, que era o rei dos amalequitas, e exterminou o povo. Mas Saul e o exército pouparam. Deus falou para exterminar. Pouparam Agag. Aqui não está em questão de se pode matar, não pode matar, não é isso. O que eu estou fazendo vocês refletir sobre a ordem do Senhor e a questão da obediência à ordem do Senhor. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas. Eles pouparam. E dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Deus falou para acabar com tudo. Pouparam tudo que era bom. Mas a tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel. Samuel era o sacerdote que tinha ungido Saul a rei. Arrependo-me de ter constituído Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Olha o que está saindo já dele. E depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, olha a cabecinha, manipulação dele. Saul disse, olha lá: o Senhor o abençoe. Segui as instruções do Senhor. Ele seguiu, irmãos? Samuel, porém, perguntou, Samuel, que era o sacerdote: então, que balido, que barulho de ovelha é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Não parece um, né? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificarem ao Senhor seu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Estão entendendo? Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, ele está falando do que Deus fez com ele. Ele não era nada e Deus o levantou e colocou como rei.
Olha só, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu o rei como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando. Aqui são orientações, mas vem da parte do Senhor, são ordenanças. Ordenando, se ele é rei, certo? Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor. Irmãos, pegue a sua palavra, a Bíblia. Levante ela, se é o celular, não sei. A regra de vida, a regra de fé, é essa que você tem nas mãos? A regra de conduta, é essa que você tem nas mãos? É essa que você tem que seguir. É essa que te dá parâmetro na vida. Olha só. Porque você se lançou sobre os despojos, encheu os olhos. E depois disse que era para sacrifício ao Senhor. Por que você se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Irmãos, às vezes a gente está fazendo coisas que o Senhor reprova e estamos de boa. Vamos, o que eu estou dizendo pode ficar na mente, ficar aqui na sua mente, nos seus pensamentos ou descer para o coração. Que isso seja rema para cada um de nós nessa manhã. Que seja a palavra revelada ao seu espírito e ao meu espírito. Palavra revelada do Espírito que habita em nós. O que habita em nós é algo muito sério, verdadeiro e lindo, é Deus, é Senhor. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Esse mundo está acostumado com muita brincadeira. Esse mundo, política, tudo bagunçado. A gente está entrando na onda de pensamentos bagunçados, irmãos. Tudo pode. Sabe, pensamento muito cauterizado. Tudo de boa, não há mais respeito, não há mais respeito a autoridades. Agora, não é porque a Bíblia diz que todas as autoridades foram constituídas por Deus. Governo, presidência, prefeitura, pai, mãe, pastor, patrão, autoridades foram constituídas por Deus. Agora, aquela pessoa que ocupa o lugar da autoridade, é ela com Deus. Agora, você tem que se sujeitar à autoridade. Nós temos que nos sujeitar à autoridade. Nesse momento, por exemplo, eu sou a autoridade, nesse momento, por exemplo, sobre os meus pais. Visto o chapéu de pastora. Pode ser difícil eles se submeter à autoridade, porque eles congregam comigo, por exemplo. Mas não é difícil se submeter a uma autoridade? Lá na minha casa, eu sou sujeita à autoridade deles. Não significa que eu não tenho que honrá-los, não é isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou dizendo a autoridade. Eu estou ocupando um lugar de autoridade. O meu esposo está ocupando um lugar de autoridade. O pastor Jorge está ocupando um lugar de autoridade. Neste momento, o pastor Jorge está sobre a minha autoridade. E é coisa linda isso. Até mesmo quem estuda o direito entende muito essa questão de autoridade, não é verdade? A gente não vai diante de um juiz de qualquer jeito. Ou falando, cara, a gente sabe se colocar. Porque com Deus a gente às vezes não está sujeito a autoridades como a gente deveria estar. Honrar as pessoas, respeitar as pessoas. É muito sério isso. Quando nós somos revestidos de autoridade, irmãos, e quando nós temos que se submeter às autoridades, é uma coisa muito séria. Porque olha só, ele estava revestido de autoridade e ele estava sendo direcionado por uma autoridade superior. Olha só, por que você se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul, olha a cabeça do cabra, mas eu obedeci ao Senhor. Isso não é hipocrisia? Mas eu obedeci ao Senhor do meu jeito. Deus não quer que a gente obedeça do jeito nosso. Tem que ser do jeito dele, porque a autoridade é ele que reina. Eu obedeci, por exemplo, o pastor fala alguma coisa, não, eu faço do meu jeito. Na minha casa, eu sou autoridade sobre a minha filha que ainda está lá, meu filho já está casado. Nós somos autoridade, não é não.
Agora, se você não quiser estar embaixo dessa autoridade, você sai dessa autoridade, então, se rebela, mas enquanto você está aqui, está sujeito a uma autoridade. Olha lá, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Ele fez por completo? Ele foi obediente por completo? Ele fez o que ele queria, certo? Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. E ainda dizendo, o que eu fiz é para Deus. Olha lá. Samuel, porém, respondeu, que isso fique para nós, irmãos. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Deus estava tratando no caráter, Deus estava mostrando ali o caráter. Aquele rei não era rei segundo o coração de Deus. Aquele rei não era rei segundo o coração de Deus. Olha só, pois a rebeldia, é o que eu disse. Olha, Deus trouxe mesmo o versículo que eu disse, né? Pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria. E a arrogância é como o mal da idolatria. Porque o que é idolatria? É colocar as coisas acima de Deus. E o arrogante, ele sabe tudo. Então, é idolatria. Porque ele tá usurpando o lugar de Deus. Se ele disse que é crente, se ele disse que é cristão, é um pequeno Cristo. Então, ele está recebendo ordens do seu general, do seu Cristo. Agora, se ele diz que está em Cristo, mas não está fazendo nada do que é Cristo, então ele não está em Cristo. Então é só fachada, então é hipocrisia. É sério isso, né? Pai eterno. É sério, não é? Estou conversando com vocês, não como só uma pregação, mas não é sério isso, irmãos? Ou é só eu que estou sentindo que é sério? É muito sério. Todo mundo, para eu saber que todo mundo está na minha, né? Parece que só eu estou sentindo que é sério. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, só até aqui que eu vou ler. Violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Aí ele já começa a apelar, né? Tive medo dos soldados e lhes atendi. Parece aquela coisa da queda, né? Não fui eu que comi, foi ela que me deu. Não fui eu, foi a cobra que me instigou. É o mesmo pecado, irmãos. Enquanto você está indo, faça o que eu quero. Quando o negócio estreita, aí você já fica meio assim. Aí fala, não, mas eu obedeci. Até então você não está colocando a culpa em ninguém. Aí Deus vem, vai apertando um pouco mais, porque Ele conhece a intenção do coração. Fala aí a verdade, quem você é, que eu não te conheço. Você fala, todo mundo pensa que você é isso, mas eu não te conheço. É melhor você falar nas caras mesmo que você é, para mim, porque eu sou Deus e eu aguento a sua arrogância, eu aguento o seu jeito de ser. Fala a verdade, tem gente que tem medo de se relacionar com Deus e guarda tudo no coração. Senhor, eu não suporto mesmo, me ajuda, eu não sei o que fazer, mas dentro de mim tem um negócio que eu não sei, eu tenho vontade de matar. Dentro de mim, eu não sei, mas tem um prazer que me grita dentro de mim, me ajuda, eu não sei como, mas se o Senhor é Deus, a Bíblia diz que eu de mim mesma não vou conseguir, mas Cristo venceu por mim, então me ajuda, como que eu vou fazer? Se o Espírito habita em mim, Senhor, eu me rendo, me ajuda, eu não sei como fazer, mas a gente tem que ser verdadeiro. Eu cobicei sim, eu fiz isso sim, eu planejei mal sim, eu julguei sim, eu critiquei, porque aí depois a gente pega a ceia, não é bem assim? Receba, esse simboliza o corpo do Senhor Jesus, que foi moído por vossas transgressões. Aí você faz assim com a cabeça. Aí a pessoa vai com aquele medo de pegar o pão. Não é? Isso é idolatria, isso é bagunça, isso eu nem sei o que é isso. O que é isso? O que é isso? É hipocrisia, né? Como que você nomearia isso? Como você nomearia? Falsidade. Como que, alguém aí, levanta a mão, como que vocês nomeariam isso que eu estou falando?
religiosidade. Aí você vai, receba, este é o sangue que está representando o sangue que foi derramado por vossas transgressões. Aí você vai com o irmão, quero morar com você no céu. 1000 bênçãos para você. Ai, criança nem pode experimentar porque é pecado, mas você está cheio de pecado e está tomando, né? É isso? Aí você vai com o maior cuidado, como se fosse uma coisa do outro mundo, né? O coração bem assim. Vou beber do mesmo cálice, minha boca está meio estourada, mas você vai beber. Bebe do outro lado para você não pegar. Te amo. Mas eu já te achei tão chato algumas vezes, tão exibido. Assim, te amo. Você me ama. Pode declarar tudo que você falou de mim. Oh, meu Deus. E aí? É isso que é ceia? É isso? Então vamos já pegar um peru, assar e vamos comer junto em amor, em alegria. A gente está representando. Mas cuidado com a hipocrisia, né, irmãos? Nossa, santo Deus, sai de mim. Né, tipo assim, vai saindo toda hipocrisia de 10 em 10, né, todo demônio em ordem alfabética, porque só Deus pode dar graça. Irmãos, o Senhor quer reinar. O reino de Deus funciona sob o princípio de obediência. A desobediência traz maldição. A desobediência, o reino de Deus é um reino de luz. Ele sempre vai ser rei. Deus não precisa de aprovação para reinar. Não temos que concordar com o seu plano, mas obedecer. O reino, ele é eterno. Ele jamais vai ser abalado. Independente se a gente goste ou não goste, ele é Senhor. O Senhor, ele é a autoridade suprema. Você não é obrigado a seguir esse rei. Mas se você quiser dizer sim a ele, então vamos aprumar a nossa vida, vamos arrumar o que tem que ser arrumado. Porque esse rei tem regras, tem ordem, tem decência, e nós estamos carregando o nome de Cristo na boca. Nós estamos carregando Deus nessa terra. Nós queremos transmitir esse reino para outras vidas. Então, vamos olhar para a nossa casa, para a bagunça. Se tiver desarrumado, vamos arrumar, irmãos. Simone, arruma logo. Irmãos, arruma logo. Vamos arrumar. Sabe por quê? Porque Jesus, ele está às portas. E nós temos que tomar cuidado, porque a gente faz de tudo para ganhar uma pessoa, arrancar ela do inferno. Aí depois, faz ela um réu do inferno. Porque ela começa a olhar o nosso comportamento, começa a olhar a igreja, começa a olhar o bibibi, a todas as coisinhas que vêm de tiqui, não é? E o que acontece? Aí ela começa a falar, isso é crente? Isso é aquilo. Eu vou dizer uma coisa, na igreja tem joio, tem trigo. Certo? Só que tem muito trigo que são filhos de Deus. Tem duas categorias de filhos de Deus. Um se chama ruios, que é o filho maduro. E o outro filho se chama tecnon, que é o filho carnal ainda. Então o que acontece? Às vezes você olha, não julgue a pessoa como joio, porque ela pode ser um filho tecnon, que ainda não cresceu. E você como maduro tem que usar de amor e suportar e ir ensinando ele. Sabe por quê? Porque vai ter momento que você vai falar assim, faça isso. Você sabe que é para aquela pessoa. Não ouve. Ela desce falando as mesmas coisas. Ela não recebeu a revelação ainda da palavra. Na semana seguinte, você tem que falar de novo. Faça isso. Porque vai chegar um dia em que ela vai cair, a ficha, vai receber a revelação naquela área. Você pode ver, tem áreas na sua vida que é difícil você receber revelação. Tem áreas que não desce. E aí Deus vai tratando, Deus vai quebrando, Deus vai esmiuçando até a terra tá boa. Porque você está lançando semente, que nem agora, eu estou lançando semente, não estou? A semente não é a palavra, eu estou lançando. Quantas terras estão caindo aqui? Eu não sei como que está a terra do seu coração. Eu não sei.
Eu não sei se está uma terra boa, se está caindo entre pedras, que os prazeres dessa vida. Eu não sei se está caindo boa, você está recebendo com alegria. Mas na hora que descer a escada, bater o pé, aconteceu um negócio, pum, a semente é roubada. Então eu não sei. Então, não julgue ninguém. Porque você também tem áreas na sua vida que é tecnon. Áreas imaturas, carnais. Não julgue, não fala mal do seu próximo, não fala mal do seu marido, não fala mal do outro, não da sua esposa, não fala do filho, não fale, porque você não conhece o que se passa dentro do coração. É muito sério, irmãos. Eu quero acabar por aqui, que o Senhor possa mesmo guardar os nossos corações. A Bíblia diz que é do coração que vem o quê? As fontes de vida. É do coração que também vem as coisas ruins. É do coração que a gente possa guardar e meditar. Cada vez que a gente se aproxima da palavra, a palavra, ela bate em nós. E ela vai tratando. Sempre tem algo novo quando você aproxima da palavra de Deus. E Deus, Ele quer ser aquele amigo íntimo, que Ele está andando com você, revelando os segredos dEle. Sabe, segredos, vocês já pararam para pensar? Segredos de Deus sendo revelados para mim? Irmãos, vamos ser finos no trato com as pessoas. Meu esposo está aí, às vezes a gente se acostuma. A gente se acostuma, é muito feio você ver um casal, ou você olha aí, às vezes você está fazendo a mesma coisa e não percebe. É muito feio você ver um casal, ou uma esposa, um esposo falando grosso com o outro. É falta de respeito. É falta de respeito. Sabe? Faz isso. Irmãos, peraí, ele é um outro. Ele decidiu estar comigo, eu decidi estar com ele. Ele tem que me... Dá aqui sua mão, menino. Ele tem que me respeitar. Ele tem que me respeitar assim como eu o respeito. Eu tenho que respeitar a individualidade dele. Ele tem que respeitar a minha individualidade. Eu sou um outro. Agora, se eu decidir estar com ele, eu tenho que respeitá-lo e somar com ele. Amor, vem comer. Amor, vem jantar. Amor, você gostaria disso? Irmãos, vamos parar. Desculpe o termo, mas vocês me permitem usar? Vamos parar de cavalice, né? Vamos parar, vamos ser sensíveis ao outro, ao sofrimento do outro. O meu esposo, ele vê algumas coisas que eu passo, ele às vezes se compadece comigo. Chorar com os que choram. A gente é muito egoísta. A gente só quer, estou falando como pastor agora, para todos. A gente é muito egoísta. A gente quer o nosso prazer, o nosso jeito, a nossa forma de ser. Morri assim, nasci assim, sou sempre assim e acabou. Não faz nada pelo outro. Respeito. O Senhor é um Deus de respeito. O Senhor é gentleman. Ele fala, você quer? O prato está aqui, você come. Você não quer? Mas eu continuo te amando. Mas respeito é muito bom. Vamos orar ao Senhor?